O Palmares News traz nesta reportagem especial algumas curiosidades sobre Palmares do Sul, espaços físicos e fatos que um dia foram escritos na história do município e que atualmente permanecem no cotidiano da cidade, porém ocultos dos olhos rotineiros. Começamos mostrando onde iniciou a colonização de Palmares. Próximo à Ponte Imperial, com acesso pela RSC 101, hoje terras de propriedade da família Brás, deu-se o início de tudo. O local, antigamente chamado de Rincão dos Palmares, sede da Sesmaria Palmares, foi de propriedade de Virgílio José Bernardes, que posteriormente doou as terras da área central do atual município. Após 1850, a família Brás adquiriu o local. Destacamos alguns lugares importantes que funcionavam por volta de 1900. Junto desta árvore remanescente daquela época, havia a primeira escola do município. Neste recanto ficava a primeira igreja de São João, padroeiro da localidade. Imagens daquela época foram restauradas e encontram-se com a professora Vera Brás, como a de São João e a de Nossa Senhora da Conceição. Também um castiçal e a sineta da igreja. Mais ao fundo, o primeiro cemitério, onde até pouco tempo ainda existia uma cruz marcando o local de um túmulo. Palmares tem histórias desde os tempos do Império. Fatos curiosos sempre despertam a atenção da comunidade, mas muitas vezes são esquecidos ou até mesmo desconhecidos. Mas o mais importante é eles virem à tona. Outra curiosidade é uma antiga caixa d'água na beira do rio, no bairro Porto. Entre 1920 e 1950, funcionava o trem de carga do Porto de Palmares e ela servia para abastecê-lo. Após o fim da via férrea, a caixa d'água foi desativada. E aí entra a curiosidade. A polícia a usou como prisão. Antes de saber dessa história, vamos ouvir o que sabe sobre o assunto o atual proprietário do local. A história que eu sei é que no tempo do trem, né? Que passava o trem e ela abastecia o trem, né? E depois que o trem parou, ficou aí a polícia prendia as pessoas ali dentro, né? Ficou, no caso, tipo uma cadeia ali, né? Agora, o comandante do destacamento policial de 1961 a 64, sargento Solon Andrade de Araújo, hoje com 79 anos, vai contar o fato. Houve um acampamento de pessoas que vinham cortar arroz lá na Granja Sônia, e durante a noite um dos componentes ali começou a dar tiro dentro e afugentou com todo mundo de dentro do galpão, e ficou só ele lá dentro. Aí vieram me comunicar, eu fui com o soldado lá para efetuar a prisão desse rapaz. Aí fui lá, cheguei lá e será que sair dentro, cuidado que ele está armado. Aí entrei, mandei o soldado cercar o galpão e trouxe ele preso. Não tinha onde botar, não tinha presídio aqui. Mas tinha essa caixa d'água aqui, que não tinha a porta, mas era fechado na volta. Aí eu botei ele lá dentro e botei um soldado na porta como guarda. Tá? Aí quando clareou bem o dia, eu amarrei uma corda na cintura dele para ele tomar banho no rio. E fiz isso por quê? Porque se eu mando ele tomar banho no rio, ele atravessa para o outro lado e vai embora. E aí eu segurava, quando ele queria ir para lá, eu puxava, falava, tudo bem. Bem, como o que ele fez não foi grave porque tirou os caras do sono, mas não matou ninguém, não feriu ninguém. Eu devia soltar o cara. Então isso não era um preso, serviu naquele momento. Um outro fato foi um rapaz que roubou uma ovelha de uma fazenda, lá no São Pastor, e me convidaram para ir lá prender o cara, que foi o dono da fazenda. Eu fui lá. Quando cheguei na casa do rapaz, a ovelha já estava, como é que chama? Esquartejada? Já tinha sido abatida e estava pendurada. E no momento exato que eu cheguei lá, a mulher dele estava tirando um pedaço para fazer para as crianças. Aí eu senti uma tristeza assim, né? Mas eu tenho que prender o cara igual. Levei o cara, trouxe ele para Palmares. Olha o local.
O cara não era presídio, mas foi mais uma vez usado como tal. Botei ele ali. Para finalizar, atualmente poucos sabem que no Rio Palmares existem há anos 4 pilares de sustentação para uma ponte que seria construída com a finalidade da autoestrada passar por dentro da sede de Palmares. Ela começou a ser construída em 1963 pelo governo de Leonel Brizola e nunca foi terminada. Porém, os pilares permanecem lá, praticamente intactos. Quem nos conta um pouco dessa história é Pedro Nunes Braz, que foi subprefeito de Palmares em 1975, quando o município ainda pertencia a Osório, e foi vereador na primeira legislatura após a emancipação e trabalhou no transporte de carga para as obras desta ponte. A ideia foi de um grupo de Palmares, de pessoas de Palmares, que pediu essa ligação, essa estrada por dentro de Palmares, achava que seria muito interessante para o desenvolvimento de Palmares. Eu estava muito nesse sentido. Então o governo, naquela época, o governador era Leonel Brizola, se propôs a fazer o trabalho. E houve o projeto e o início da construção, que foi 60, 62 por aí nessa época. Eu recordo bem que não era como hoje, era muito difícil, não é? O trabalho, eu não me recordo também a firma que veio fazer, mas grande parte do serviço foi feito por pessoas daqui, como transporte de material. Isso eu me recordo que foi feito por pessoas de Palmares. E foi o projeto que parou aí onde está. Nunca houve alguém que se propusesse a continuar. Existe uma determinação, porque já tem uma estrada paralela a essa, que é mais difícil de conseguir autorização. Hoje em dia as dificuldades de orçamento são grandes, né? Então fica mais difícil. Eu acho que por isso ele nunca foi lembrado. Talvez tenha sido uma dificuldade financeira, né? Talvez não tenha sido orçado toda a verba para a ponte. Talvez seja aí o problema, né? Estas são apenas algumas das curiosidades e fatos que nosso município esconde dentro de sua infinita riqueza e beleza histórica. E nosso foco é esse: abrir as lentes e procurá-los para mostrar à nossa sociedade.